O milionário chocado. A mendiga negra que dava sopa era sua mãe perdida no rio. O Rio de Janeiro fervilhava num calor de rachar. Beto, um cara que tinha grana para dar e vender, desses que a gente vê desfilando em carrões importados, sentiu um frio na espinha. Era a inauguração da sua nova cobertura em Ipanema. Champanhe correndo solto, gente famosa para todo lado. Mas ele não conseguia sorrir de verdade. A Patrícia, sua esposa, uma dondoca que só pensava em grife e futilidade, vivia pegando no pé dele por causa da Dona Antônia, a mãe dele, que ele tinha meio que esquecido num cantinho. Beto, pelo amor de Deus, sua mãe não pode aparecer aqui. Imagina o que os meus amigos vão pensar. A Patrícia vivia repetindo isso, com aquela voz irritante de quem acha que nasceu em berço de ouro. Mas o que ninguém sabia era que a Dona Antônia, a mendiga que dava sopa para os moradores de rua lá no centro, era a mesma mulher que tinha criado o Beto com garra e honestidade, lavando roupa e fazendo faxina para não deixar faltar nada para o filhão. Anos atrás, depois de ser praticamente expulsa de casa pelo Beto e pela Patrícia, ela tinha sumido no mundo, magoada e sem um tostão. E agora, o destino pregava essa peça. Uma foto da Dona Antônia, toda maltrapilha mas com um brilho bondoso no olhar, tinha viralizado nas redes sociais. Anjo da Lapa distribui amor em forma de sopa. A legenda tocou o coração de muita gente, inclusive do Beto. Ele olhou a foto de novo e de novo e de novo. Não podia ser. Aqueles olhos, aquele sorriso torto. Era ela, era sua mãe. O cara que tinha tudo, de repente, se sentiu o mais pobre dos mortais. A ficha caiu como um raio. Ele tinha trocado a pessoa mais importante da sua vida por um punhado de cifrões e um casamento de fachada. No meio da festa, com a música alta e os flashes dos fotógrafos, Beto se sentiu sufocado. Precisava vê-la, precisava pedir perdão. Pegou o celular e ligou para o número que tinha conseguido com um amigo jornalista que cobria o caso da mendiga da Lapa. Uma voz rouca atendeu do outro lado da linha. Alô? Beto engoliu em seco. Dona Antônia, é o Beto, seu filho. Um silêncio cortante invadiu a ligação. Beto podia jurar que ouvia a respiração pesada da mãe. Mãe, por favor, me escuta. Eu preciso te ver. A voz de Dona Antônia, quando finalmente surgiu, era fria como gelo. Não tenho filho com esse nome. E desligou. Beto sentiu o mundo desabar. A Patrícia se aproximou, com aquele sorriso falso de sempre. Tudo bem, querido? Quem? Era. Ele a encarou com um misto de raiva e desprezo. Era a minha consciência, Patrícia. A consciência que eu joguei no lixo por sua causa. Beto saiu da cobertura, deixando a festa e a esposa para trás. Precisava encontrar a Dona Antônia, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Mas será que ela o perdoaria? E será que ele conseguiria se perdoar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beto saiu da cobertura, deixando a festa e a esposa para trás. Precisava encontrar a Dona Antônia, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Mas será que ela o perdoaria? E será que ele conseguiria se perdoar? Ele pegou o carro, um carrão desses que chama atenção em qualquer lugar, e pisou fundo. Rio fervendo, sirenes gritando. A cidade toda parecia um caldeirão fervendo junto com a cabeça dele. Precisava chegar na Lapa, precisava ver a mãe. Chegou lá e era tudo diferente do que ele imaginava.
Não tinha anjo nenhum, só um monte de gente na rua. Uns olhando torto, outros pedindo esmola. Perguntou por Dona Antônia, mas ninguém sabia, ninguém tinha visto. Começou a desesperar, até que um cara, desses que a vida judiou, apontou para um beco escuro. Ela tá ali, seu moço, mas não mexe com ela não. Ela é braba. Beto foi andando, o coração na boca. Viu a silhueta dela, sentada no chão, embrulhada numas cobertas sujas. Mãe, ele chamou, a voz tremendo. Ela levantou a cabeça. Os olhos eram os mesmos, mas o resto, quanta dor, quanta tristeza. O que você quer aqui, Beto? Ela perguntou, a voz fria. Ele se ajoelhou na frente dela. Mãe, me perdoa, eu fui um idiota, um ingrato. Me deixa te ajudar, por favor. Ela riu, uma risada amarga. Ajudar? Agora que você tem tudo, me esquece, Beto. Eu tô bem aqui. Ele insistiu, implorou, chorou. Mas ela não cedia. Até que num momento de raiva, ele jogou um maço de dinheiro no chão. Toma, compra o que você quiser. Só volta pra mim. Foi aí que aconteceu. Uma viatura da polícia, que ninguém tinha visto chegar, parou bruscamente. 2 policiais pularam pra fora, armados até os dentes. Parado, polícia, mãos pra cima. Beto, assustado, levantou as mãos. Mas Dona Antônia olhou para os policiais com um olhar de puro terror. Não, por favor, não, ela murmurou, e tentou fugir. Um dos policiais agarrou ela pelo braço. Você tá presa, Antônia, por tráfico de drogas. Beto não entendeu nada. Tráfico? A mãe dele? Aquela senhora que dava sopa pros pobres? E então, a bomba explodiu. O policial que segurava Dona Antônia olhou para Beto e disse: Você não sabe quem é essa mulher, rapaz. Ela é a baronesa, a maior traficante da Zona Sul. A gente estava atrás dela há anos. Beto sentiu as pernas bambearem. A baronesa? A mãe dele? Impossível! Mas o olhar de pânico dela, as algemas que agora prendiam seus pulsos, tudo confirmava a terrível verdade. Dona Antônia, a mendiga que dava sopa, a mãe que ele tinha esquecido, era uma criminosa poderosa, perigosa. E agora a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando os policiais a colocaram no carro, Dona Antônia olhou fixamente para Beto e gritou: Você nunca vai saber a verdade, Beto. Nunca! O pai que você tanto venera, ele sabia de tudo. Ele me protegia. E ele era muito pior do que eu. E com essa revelação bombástica, a viatura arrancou, deixando Beto ali, sozinho no beco, sem chão, sem saber em quem acreditar. O pai, um empresário respeitado, um exemplo de honestidade, envolvido com o crime? Que pesadelo era aquele? E o que mais ele não sabia sobre a própria família? E com essa revelação bombástica, a viatura arrancou, deixando Beto ali, sozinho no beco, sem chão, sem saber em quem acreditar. O pai, um empresário respeitado, um exemplo de honestidade, envolvido com o crime? Que pesadelo era aquele? E o que mais ele não sabia sobre a própria família? Beto cambaleou até o carro, a cabeça girando. Precisava de respostas, e rápido. Ignorou a Patrícia ligando sem parar. A notificação do banco lembrando da fatura do cartão de crédito. Nada disso importava. Só a verdade. Chegou em casa como um fantasma. A cobertura, antes sinônimo de sucesso, parecia uma jaula dourada. Pegou a primeira garrafa de uísque que viu e virou um mole. Ardência na garganta, mas a confusão continuava ali, martelando. Precisava falar com o pai, mas como? Depois do que a mãe tinha dito, a confiança tinha virado pó. De repente, um barulho. Um rangido na porta. Beto se virou, o coração disparado. Era ele, seu pai. Com a cara fechada, um olhar que Beto nunca tinha visto antes. Precisamos conversar, meu filho, ele disse, a voz grave. Beto sentiu um calafrio. Conversar sobre o quê? Sobre como você financiava o tráfico da minha mãe? Sobre como você mentiu para mim a vida toda? O pai respirou fundo. Não é bem assim, Beto. As coisas são mais complicadas do que você imagina. Complicadas? Minha mãe é uma criminosa e você um cúmplice. Tem como ser mais complicado?
Beto gritou, sentindo a raiva borbulhar. O pai se aproximou, a mão estendida. Calma, Beto. Me escuta. Eu fiz tudo isso por você. Por mim? Me poupe. Você destruiu a minha vida. Beto se afastou, nojo estampado no rosto. Foi aí que o pai fez uma coisa que Beto jamais esperaria. Ele se ajoelhou. Ali, no meio da sala, o empresário poderoso, o homem que sempre teve. O controle de tudo estava de joelhos implorando. Eu sei que errei, Beto, mas eu juro, eu nunca quis te machucar. Eu fiz tudo pelo seu bem, para te proteger de um mal maior. Beto riu, incrédulo. Que mal maior? A sua própria ganância? A ambição da minha mãe? O pai negou com a cabeça. Não, Beto, você não entende. Sua mãe, ela não é sua mãe de verdade. Beto paralisou. O quê? Como assim? O que você está dizendo? Ela me criou, me amou. Como ela não pode ser minha mãe? O pai fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para contar a pior história do mundo. Quando você nasceu, sua mãe verdadeira morreu no parto. A Antônia era a irmã gêmea dela. Elas eram idênticas. E ela prometeu cuidar de você como se fosse filho dela. Beto estava em choque. Irmã gêmea? A mendiga que dava sopa era a tia dele? Mas por que ela se envolveu com o crime? E por que ela se tornou a baronesa? Ele perguntou, a voz embargada. O pai respirou fundo. Porque a morte da sua mãe não foi um acidente. Foi um assassinato. E a Antônia jurou vingança. Ela entrou para o mundo do crime para encontrar os responsáveis e fazê-los pagar. Beto não conseguia acreditar. A vida dele era uma mentira, uma teia de segredos e vingança. Mas a bomba ainda estava por vir. E quem matou minha mãe? Ele perguntou a voz quase inaudível. O pai hesitou. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente ele abriu a boca e disse: Fui eu, Beto. Fui eu quem matou sua mãe. Fui eu, Beto. Fui eu quem matou sua mãe. O mundo parou, literalmente. Beto sentiu o sangue gelar, o corpo anestesiado. O pai, o cara que ele admirava, o exemplo de honestidade. Um assassino? Não podia ser verdade. Era um pesadelo. Só podia ser. Não. Não é possível, Beto murmurou, a voz sumindo na garganta. O pai continuava ajoelhado, o rosto marcado pela dor, as mãos tremendo. Eu sei que é difícil de acreditar, meu filho, mas é a verdade. Eu fiz uma coisa horrível, imperdoável. Mas por quê? Por que você faria isso? Ela era sua esposa, a mãe do seu filho. Beto gritou, as palavras saindo rasgadas. O pai respirou fundo, como se estivesse buscando forças em algum lugar distante. A verdade, Beto, é que ela não era a pessoa que você pensa. Ela estava envolvida com gente muito perigosa, gente que poderia colocar você em risco. Eu tentei tirá-la dessa vida, mas ela não me ouviu. No fim, eu tive que tomar uma decisão terrível. Beto não conseguia processar. A mãe traficante, o pai assassino, a vida dele era uma novela mexicana piorada. Mas a história ainda não tinha acabado. E a Antônia? Ela sabe disso? É por isso que ela se tornou a baronesa? Para se vingar de você? Beto perguntou, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça macabro. O pai balançou a cabeça. Não, Beto. A Antônia não sabe a verdade. Eu nunca tive coragem de contar. Ela acha que a irmã morreu em um acidente. Se ela soubesse... Ele interrompeu a frase, o olhar perdido. De repente, a porta da cobertura se abriu com um estrondo. Patrícia entrou, furiosa, os olhos vermelhos. Beto, o que está acontecendo aqui? Eu não acredito que você me deixou plantada na festa por causa dessa. Ela parei de falar quando viu o pai de Beto ajoelhado no chão. Seu pai? O que ele está fazendo? Antes que Beto pudesse responder, a campainha tocou. Um toque insistente, urgente.
Beto hesitou, mas foi até a porta e abriu. Um policial, fardado, com a cara fechada, estava parado ali. Senhor Beto, preciso que me acompanhe até a delegacia. O senhor está preso. Preso? Por quê? Que estava acontecendo? Preso? Do que você está falando? Beto perguntou, confuso. O policial não respondeu. Apenas fez um sinal com a cabeça e 2 outros policiais entraram na cobertura, algemando Beto. Enquanto o levavam para fora, Beto olhou para trás. Patrícia estava parada, boquiaberta, sem entender nada. O pai, ainda ajoelhado, o encarava com um olhar de puro terror. No carro da polícia, a sirene gritando, Beto tentava entender o que estava acontecendo. Por que ele estava sendo preso? Qual crime ele tinha cometido? Chegando na delegacia, a ficha caiu. O delegado, um cara corpulento, com uma voz grossa, o encarou com um sorriso frio. Senhor Beto, o senhor está sendo acusado de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. Acreditamos que o senhor era o responsável por movimentar o dinheiro da baronesa. Beto negou, desesperado. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha mãe, quer dizer, minha tia, ela nunca me contou nada. O delegado riu. É o que todos dizem, mas temos provas, senhor. Beto, provas concretas. E então ele mostrou as provas. Extratos bancários, gravações telefônicas, mensagens. Tudo indicava que Beto estava envolvido com o esquema da baronesa. Beto não conseguia acreditar. Alguém estava armando para ele. Alguém queria incriminá-lo. Mas quem? E por quê? De repente, a porta da sala se abriu e uma figura familiar entrou. Era a Patrícia. Mas ela não estava com a mesma cara de dondoca de sempre. Ela estava diferente. Mais fria, mais calculista. Ela olhou para Beto com um sorriso cruel. Sentiu o golpe, Beto. Achou que podia me descartar assim? Que eu ia aceitar ser trocada por uma criminosa? Beto a encarou em choque. Patrícia, o que você fez? Ele perguntou, a voz tremendo. Ela riu. Eu apenas dei um empurrãozinho, querido. A polícia já estava investigando sua mãezinha. Eu só ajudei a juntar as peças. E, claro, dei um jeito de colocar você no meio. Afinal, quem acreditaria que a baronesa tinha um cúmplice tão próximo e tão ingênuo? Beto sentiu o chão sumir sob seus pés. Patrícia, a mulher que ele desprezava, a dondoca fútil, era a mente por trás de tudo. Ela tinha armado para ele, o incriminado, o destruído. Mas por quê? Por que, Patrícia? Por que você faria isso comigo? Ele perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou, o rosto colado ao dele. Por vingança, meu querido, vingança. Por todas as vezes que você me humilhou. Por todas as vezes que você me fez sentir insignificante. E, claro, pelo seu dinheiro. Agora, ele é todo meu. Com um beijo sarcástico no rosto de Beto, Patrícia se afastou, deixando-o ali, preso, sozinho, traído. A reviravolta final veio como um soco no estômago. Patrícia se virou para o delegado e disse: Delegado, tem mais uma coisa. O pai do Beto, ele também estava envolvido. Ele financiava a baronesa. Precisa prendê-lo também. Beto arregalou os olhos. O pai, ele também ia ser preso? Patrícia estava destruindo a vida dele, um pedaço de cada vez. Mas por que ela estava fazendo isso? O que ela realmente queria? Enquanto os policiais levavam Beto para a cela, ele ouviu a voz de Patrícia. E delegado, tem mais uma coisa. Eu também quero prestar queixa contra o senhor. Por cúmplice no assassinato da mãe do Beto. Beto desmaiou. Beto desmaiou. Acordou num lugar frio, fedendo a mofo. Uma cela. A cabeça latejava, a boca seca. Que pesadelo. Tinha perdido tudo. A grana, a reputação, a família. E tudo por causa da Patrícia, aquela cobra. Levantou cambaleando. Precisava pensar, precisava entender. Mas a mente era um turbilhão de imagens. A mãe dando sopa, o pai ajoelhado, a Patrícia sorrindo. De repente, um barulho na cela vizinha. Uma voz rouca, familiar. Beto, é você, garoto? Era a Dona Antônia, a baronesa. Beto correu para a grade, o coração na boca. Mãe,
O que tá acontecendo? A Patrícia armou pra mim. Ela disse que você... Eu sei, Beto. Eu sei de tudo. Ela interrompeu, a voz calma. Ela sempre foi ambiciosa, essa menina. Mas eu não imaginei que chegaria a tanto. Beto não entendia. Como ela sabia? Mas como você sabe? Ele perguntou, confuso. Dona Antônia respirou fundo. Eu sempre soube de tudo, Beto. Eu era a baronesa. Mas também era informante da polícia. Eu sabia de todos os seus planos, de todas as suas traições. Beto arregalou os olhos. Você estava me usando? Ele perguntou, a voz embargada. Dona Antônia negou com a cabeça. Não, Beto. Eu estava te protegendo. Eu sabia que a Patrícia ia tentar te derrubar. Eu só não sabia quando e como. Beto não conseguia acreditar. A mãe, a baronesa, a informante, nada fazia sentido. Mas por que você não me contou nada? Por que você me deixou acreditar que era uma mendiga? Ele perguntou, desesperado. Dona Antônia suspirou. Porque você nunca me entenderia, Beto. Você sempre foi obcecado por dinheiro, por status. Se eu te contasse a verdade, você ia me denunciar, ia me entregar para a polícia. Beto sentiu um nó na garganta. Era verdade. Ele teria feito isso. Então, tudo isso foi um plano para me proteger da Patrícia? Ele perguntou, tentando entender. Dona Antônia assentiu. Sim, Beto. Mas agora o plano falhou. A Patrícia conseguiu nos derrubar. E o pior de tudo, ela sabe sobre seu pai. Beto sentiu um calafrio. O quê? Ela sabe que ele matou a minha mãe? Ele perguntou, a voz tremendo. Dona Antônia confirmou com a cabeça. Sim, Beto. E ela vai usá-lo contra você. Ela vai te fazer pagar por tudo. De repente, um grito ecoou pela delegacia. Um grito de dor, de desespero. Beto correu para a grade, o coração disparado. Viu o pai sendo arrastado pelos policiais, o rosto ensanguentado, os olhos cheios de terror. Beto, me ajuda! Ela vai me matar! O pai gritava enquanto era levado para uma cela isolada. Beto sentiu o mundo desabar. A Patrícia tinha enlouquecido. Ela estava destruindo a vida de todos. Mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela vai matar o meu pai! Beto gritou, desesperado. Dona Antônia fechou os olhos, o rosto marcado pela dor. Não há nada que possamos fazer, Beto. Ela está no controle agora. Ela tem o poder de nos destruir. De repente, um silêncio sepulcral invadiu a delegacia. Um silêncio quebrado apenas pelo som de um tiro. Um tiro seco, certeiro. Beto e Dona Antônia se entreolharam, os olhos arregalados, o terror estampado no rosto. Dona Antônia murmurou, a voz trêmula. Não pode ser. Nesse momento, a porta da cela se abriu e Patrícia entrou com um sorriso frio e cruel no rosto. Ele não precisava sofrer mais, ela disse, a voz calma. Eu acabei com o sofrimento dele. Beto não conseguia acreditar. A Patrícia tinha matado o pai dele. Ela tinha se tornado um monstro. Você é louca! Beto gritou com ódio. Patrícia riu. Louca? Não, querido. Apenas vingativa. E agora é a sua vez de pagar. Com um gesto rápido, ela sacou uma arma da bolsa e apontou para Beto. Adeus, Beto, ela disse, com um sorriso sádico. Sua história termina aqui. Mas antes que ela pudesse apertar o gatilho, uma sombra surgiu atrás dela. Uma sombra. Silenciosa, mortal. E com um golpe certeiro, a sombra derrubou Patrícia no chão. Beto arregalou os olhos. Quem era aquela pessoa? Quem tinha salvado a vida dele? E então a sombra se revelou. Era a Dona Antônia. Mas não era a Dona Antônia que ele conhecia. Era outra pessoa. Mais jovem, mais forte, mais viva. Ela tirou uma máscara do rosto. E Beto não conseguiu acreditar no que via. A mulher que estava ali, diante dele, não era a Dona Antônia. Era a mãe dele. A mãe que ele pensava que estava morta. A mãe que ele amava. A mãe que ele nunca mais esperava ver. A mãe, ali, de pé, como se tivesse saído de um filme. Linda,
forte, viva. Impossível. Beto não conseguia falar, respirar, nada. Mãe, você? Foi tudo o que ele conseguiu balbuciar. Patrícia, caída no chão, tossia, tentando se levantar. A dona Antônia, ou melhor, a mãe de Beto, nem olhou para ela. Os olhos fixos no filho, um misto de alívio e tristeza. Beto, meu filho, quanta coisa você não sabe. E antes que ela pudesse dizer mais nada, um estrondo. A porta da delegacia arrombada. Policiais para todo lado gritando. Armas em punho. Mãos para cima! Vocês estão presos! Um deles berrou. Mas quem estava liderando a invasão não era um policial qualquer. Era o delegado, o mesmo que tinha prendido o Beto. Só que agora a cara dele era outra. Um sorriso no rosto, um olhar de vitória. Que surpresa agradável, Antônia. Ou devo dizer, Helena, o delegado falou, com deboche. Helena? A mãe do Beto se chamava Helena? Que zona era aquela? Você sempre foi esperta, Helena, mas dessa vez você perdeu. O jogo acabou. O delegado continuou, se aproximando, e foi aí que a ficha caiu. O delegado e a Patrícia estavam juntos. Eles tinham tramado tudo. Mas por quê? Vocês estavam juntos o tempo todo? Beto perguntou, a voz embargada. Patrícia riu, uma risada histérica. Claro, meu querido. Eu e o delegado somos parceiros. Parceiros no crime, no amor, em tudo. Beto não acreditava no que estava ouvindo. A Patrícia, o delegado, tudo uma grande farsa. Mas por quê? Por que fizeram tudo isso? Beto perguntou, desesperado. O delegado se aproximou de Beto, o rosto colado ao dele. Por dinheiro, meu caro. Sempre foi por dinheiro. Sua mãe, a Helena, tinha uma fortuna escondida. E nós queríamos colocar as mãos nela. Helena? Uma fortuna? Beto não sabia de nada. E você, Beto? Você era só um peão no nosso jogo. Um idiota útil. Mas agora você não serve mais para nada. O delegado falou, com desprezo. E foi aí que a coisa ficou feia de vez. O delegado sacou a arma e apontou para o Beto. Adeus, Beto. Foi. Bom te conhecer, ele falou com um sorriso sádico. Mas antes que ele pudesse atirar, Helena se jogou na frente do filho. O tiro pegou de raspão, mas foi o suficiente para derrubá-la no chão. Mãe! Beto gritou, desesperado. O delegado riu, uma risada fria e calculista. Que cena emocionante! Mas não se preocupe, Beto. Você vai se juntar a ela em breve. E foi aí que aconteceu. Uma explosão. Uma explosão tão forte que sacudiu a delegacia inteira. As paredes tremeram. O chão estremeceu. Tudo ficou escuro. Quando a poeira baixou, o cenário era de guerra. Policiais caídos no chão, móveis destruídos, fogo por todo lado. E no meio daquele caos, uma figura surgiu. Uma figura imponente, misteriosa, vestida de preto. Era um homem, alto, forte, com o rosto coberto por uma máscara. Ele se aproximou do Beto e da Helena, que ainda estavam caídos no chão. Precisamos sair daqui. Agora, ele falou, com uma voz grave e autoritária. Beto não sabia quem era aquele cara, mas ele sentiu que podia confiar nele. Ele pegou a mãe nos braços e seguiu o homem misterioso para fora da delegacia. Enquanto corriam pelas ruas desertas, Beto olhou para o homem. Quem é você? Por que está nos ajudando? Ele perguntou, curioso. O homem parou, respirou fundo e tirou a máscara. Beto arregalou os olhos. Não podia ser. Era ele, o pai. Dele! Vivo! Beto arregalou os olhos. Não podia ser. Era ele, o pai dele, vivo. Meu pai? Mas como? Eu tinha visto ele. Eu tinha visto a Patrícia. A imagem dele caindo, o tiro. Não fazia sentido. Pai, é você mesmo? A voz saiu falha, quase um sussurro. Ele se aproximou, a máscara na mão, o rosto marcado. Mas era ele, sim. O seu Jorge. Meu pai. Precisamos sair daqui. Não temos tempo para explicar. Mas ela estava fraca e pegou ela no colo como se não pesasse nada. Vamos, Beto, anda!
Saímos correndo daquela delegacia infernal. Tiroteio, gritaria. Tudo pegando fogo. Parecia filme de ação. Entramos num carro preto, daqueles que a gente vê em filme de espionagem. Para onde a gente vai? Perguntei, a cabeça girando. Seu Jorge olhou para mim com aqueles olhos que eu conhecia tão bem. Para um lugar seguro. Um lugar onde a gente possa finalmente contar toda a verdade. E então ele pisou fundo. O carro campou o pneu e a gente sumiu na noite. Depois de umas 2 horas de estrada, chegamos numa casa afastada, no meio do mato. Uma casa simples, de madeira, mas com um mar de aconchego. Aqui é seguro? Perguntei. Por enquanto sim, respondeu seu Jorge. Mas não podemos baixar a guarda. Entramos. Na casa tinha um cheiro de mato e café fresco. A Helena se sentou num sofá velho, mas parecia confortável. Agora, pai, me conta, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, falei, desesperado. Seu Jorge suspirou. É uma longa história, Beto, mas vou te contar tudo. A verdade, doa quem doer. Ele começou a falar da morte da minha mãe, da vingança da Antônia, do plano da Patrícia. Contou tudo, tintim por tintim. Eu ouvia tudo de boca aberta, sem acreditar no que estava ouvindo. Então quer dizer que a Antônia era a irmã gêmea da minha mãe e ela se tornou a maronesa para vingar a morte dela? Perguntei, tentando juntar as peças. Exatamente, respondeu seu Jorge. E eu, para proteger vocês dois, tive que fingir a minha própria morte. Fingir a morte? Como assim? Mas como você fez isso? Eu vi você caindo. Eu vi a Patrícia, falei, confuso. Seu Jorge sorriu, um sorriso amargo. Truques, Beto. Truques. Tenho amigos em todos os lugares. A gente trocou os corpos e eu sumi no mundo. Deixei você acreditar que eu estava morto. Foi a única maneira de te proteger da Patrícia. A Patrícia. Aquela cobra tinha enganado todo mundo. Mas por quê? Qual era o plano dela? E a Patrícia? Qual era o interesse dela em tudo isso? Perguntei. Seu Jorge respirou fundo. Dinheiro. Beto, sempre foi dinheiro. A Patrícia é gananciosa, ambiciosa. Ela queria a fortuna da Helena e estava disposta a tudo para conseguir. A Helena, minha mãe olhava para a gente com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia de tudo. Filho, ela disse a voz fraca, eu sinto muito por tudo isso, por ter te escondido a verdade. Eu só queria te proteger. Eu abracei minha mãe com força. Tanta coisa tinha acontecido. Tanta mentira. Tanta traição. Mas agora, pelo menos, eu estava com ela. Com o meu pai. Juntos. De repente um barulho. Um carro chegando. Seu Jorge correu para a janela, espiando. A cara dele ficou pálida. Merda, são eles, ele falou, desesperado. Quem? Quem? São eles? Perguntei com medo. Seu Jorge olhou para mim com aqueles olhos que eu nunca tinha visto antes. Olhos frios, calculistas, olhos de quem tá pronto para tudo. A verdade, Beto, é que a Patrícia não era a única interessada na fortuna da Helena. E então ele tirou uma arma da cintura. Eu também quero a grana, Beto. E você vai me ajudar a pegar. Eu também quero a grana, Beto. E você vai me ajudar a pegar. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Meu pai. O cara que eu sempre admirei virou um monstro na minha frente. A Helena, minha mãe, me olhava com os olhos cheios de pavor. Jorge, o que você tá fazendo? Larga essa arma! Ela gritou desesperada. Seu Jorge nem ligou. Apontou a arma para mim. Você vem comigo, Beto. A gente vai pegar o que é nosso por direito. Eu não conseguia me mexer. Tava paralisado, em choque. Meu pai, a pessoa que eu mais amava no mundo, estava me ameaçando. Eu não vou fazer isso, pai. Eu não quero dinheiro sujo. Eu falei, a voz tremendo. Seu Jorge riu, uma risada fria e cruel. Ingênuo, você acha que existe dinheiro limpo? Acorda pra vida, Beto. O mundo é dos espertos. Ele me puxou pelo braço, me arrastando para fora da casa. A Helena tentou impedir, mas ele empurrou ela com força. Não, se mete, Helena.
Isso não é da sua conta, ele gritou. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Minha vida tinha virado um filme de terror. Saímos da casa e entramos no carro. Seu Jorge pisou fundo e a gente sumiu na estrada. Deixei minha mãe para trás, sozinha, com medo. Para onde a gente tá indo? Eu perguntei, a voz embargada. Seu Jorge não respondeu, só dirigia, com a cara fechada, a arma na mão. Depois de umas 2 horas, chegamos numa cidadezinha pequena, no meio do nada. Seu Jorge parou o carro em frente a um banco. É aqui, ele falou. É aqui que a Helena escondeu a grana. Eu arregalei os olhos. Você tá maluco? Você quer assaltar um banco? Eu perguntei, horrorizado. Seu Jorge riu. Relaxa, Beto. Eu tenho tudo planejado. Ninguém vai se machucar. Ele me deu uma arma. Pega, você vai precisar. Eu me recusei. Eu não vou usar isso, pai. Eu não sou um criminoso. Seu Jorge me olhou com desprezo. Você é fraco, Beto. Um banana. Mas você vai fazer o que eu mandar, ou sua mãe vai pagar o preço. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ele estava me chantageando, usando a minha mãe para me obrigar a fazer o que ele queria. Eu peguei a arma. As mãos tremiam. É assim que vai ser, então? Eu perguntei, com raiva. Seu Jorge sorriu. É assim que tem que ser, Beto. Agora vamos. A gente tem um banco para assaltar. Entramos no banco. Tinha pouca gente. Uns velhinhos, umas moças, um segurança. Seu Jorge sacou a arma e gritou. Parados! Isso é um assalto! As pessoas começaram a gritar, a chorar. O segurança tentou reagir, mas seu Jorge atirou nele. O cara caiu no chão, sangrando. Eu fiquei horrorizado. Meu pai tinha acabado de matar um homem. Pega o dinheiro, Beto. Anda! Seu Jorge gritou. Eu me aproximei do caixa. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a gaveta. Peguei o dinheiro e coloquei num saco. Seu Jorge pegou o resto. Saímos do banco correndo. A sirene da polícia começou a tocar. Corre, Beto, corre! Seu Jorge gritou. Entramos no carro e pisamos fundo. A polícia vinha atrás da gente. A gente precisa despistar eles, seu Jorge falou. Ele começou a fazer manobras arriscadas, cortando escarros, furando sinais. A polícia não desgrudava da gente. De repente, um carro da polícia fechou a gente. Seu Jorge perdeu o controle e bateu num poste. O carro capotou várias vezes. Eu bati a cabeça e desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. A cabeça doía, o corpo todo doía. Um policial estava do meu lado. Você está preso, ele falou. Eu olhei em volta. Onde está o meu pai? Eu perguntei. O policial me olhou com pena. Ele morreu, garoto. Morreu na hora. Meu mundo desabou. Meu pai, o cara que eu amava, o cara que eu odiava, estava morto. E eu era o culpado. De repente, a porta do quarto se abriu. Uma figura entrou. Era a Helena, minha mãe. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Beto, meu filho, eu sinto muito. Eu não consegui dizer nada, só chorei. Ela se aproximou e me abraçou com força. Eu te amo, Beto. Eu sempre vou te amar. E então, ela sussurrou no meu ouvido. Mas você nunca vai saber toda a verdade. Nunca saberá que o pai que você tanto venerava era, na verdade, seu irmão gêmeo. Mas você nunca vai saber toda a verdade. Nunca saberá que o pai que você tanto venerava era, na verdade, seu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Aquilo não podia ser verdade. Era muita loucura para uma vida só. Eu olhei para minha mãe, procurando uma resposta. Mas ela só chorava, sem dizer nada. Não, não é possível. Eu consegui murmurar. Meu pai, o seu Jorge, irmão do meu pai? Ela fechou os olhos, respirou fundo. É a verdade, Beto. Uma verdade que eu escondi por anos, para te proteger. Proteger de quê? De quem? Eu gritei, a cabeça explodindo. Dele, Beto, dele. Ela apontou para um canto do quarto. Eu segui o dedo dela. E vi, lá escondido na sombra,
estava o seu Jorge. Vivo. Não, não é possível, eu repeti incrédulo. Você não tinha morrido? Ele sorriu, um sorriso macabro. Truques, Beppo. Truques, como eu te disse antes. Mas quem é você então, se você não é o meu pai? A voz tremendo. Ele deu um passo para frente, saindo da sombra. A luz bateu no rosto dele. E eu vi. Era a cara do seu Jorge. Mas ao mesmo tempo não era. Tinha algo diferente. Algo diferente. Mais cruel. Eu sou Jorge, irmão do seu pai, irmão gêmeo, e eu voltei para pegar o que é meu por direito. A Helena, minha mãe, se encolheu no canto. Não, Jorge, por favor, não faz isso, ela implorou. O Jorge nem ligou. Ele me olhou de cima a baixo com desprezo. Você é fraco, Beto, sempre foi, não serve para nada. Mas agora você vai me ajudar a pegar a grana da Helena. Eu não vou fazer isso, eu gritei. Eu não quero saber de dinheiro sujo. O Jorge riu. Você não tem escolha, Beto. Ou você me ajuda, ou a sua mãezinha paga o preço. Ele apontou a arma para Helena. Meu sangue gelou. Não! Deixa ela em paz! Eu gritei. O Jorge sorriu. Então vamos lá, Beto. Mostra que você tem coragem. Eu olhei para minha mãe. Os olhos dela estavam cheios de medo. Eu não podia deixar nada acontecer com ela. Tá bom, eu te ajudo, eu falei, com uma voz embargada. O Jorge sorriu. É assim que se fala. Agora vamos. Temos um banco para assaltar. Saímos do hospital e entramos no carro. O Jorge dirigia como um louco, cortando os carros, furando os sinais. Eu estava apavorado. Para onde a gente está indo? Eu perguntei. Pro lugar onde a Helena escondeu a grana. Um lugar que só ela conhece. Ele respondeu. Depois de umas 2 horas de estrada, chegamos numa cidadezinha pequena, no meio do nada. O Jorge parou o carro em frente. A um cemitério. É aqui? Eu perguntei confuso. Ele sorriu. Sim, Beto. É aqui que a Helena escondeu o tesouro dela. Entramos no cemitério. A noite estava escura, sem lua. Só o barulho dos grilos quebrava o silêncio. O Jorge me levou até um túmulo. Era o túmulo da minha avó. Cava, ele ordenou. Eu peguei uma pá e comecei a cavar. A terra era dura, difícil de remover. Mas eu não podia parar. Eu tinha que proteger a minha mãe. Depois de um tempo, a pá bateu em algo duro. Era um caixote de madeira. Eu abri o caixote e vi. Dentro não tinha ouro, nem joias, nem dinheiro. Tinha um bebê. Um bebê recém-nascido. O Jorge riu. Surpresa, Beto! A Helena te enganou direitinho. Esse é o seu irmãozinho, o filho dela com o meu irmão. Eu fiquei paralisado. Irmãozinho? Como assim? Mas a Helena, ela nunca me disse nada, eu balbuciei. O Jorge deu de ombros. Ela não queria que você soubesse. Ela tinha medo que você fizesse alguma coisa com ele. Ele pegou o bebê no colo. O menininho abriu os olhos e olhou para ele. O Jorge sorriu. Ele é lindo, não é? A cópia do meu irmão. Mas ele não vai ter o mesmo destino que ele. Ele apontou a arma para mim. Adeus, Beto. Sua história termina aqui. Mas antes que ele pudesse atirar, uma voz gritou. Não, Jorge, não faz isso. Eu olhei para trás e vi a Helena correndo em nossa direção. E atrás dela, a Patrícia, com uma arma na mão. Patrícia? Eu sussurrei, incrédulo. Ela sorriu. Surpresa, Beto. Acharam mesmo que eu ia deixar vocês escaparem? Ela apontou a arma para Helena. Se você não me der o dinheiro, Helena, eu mato a sua família inteira. O Jorge riu. Você acha mesmo que eu vou deixar você encostar um dedo nela? Ele apontou a arma para Patrícia. Eu vou matar vocês dois, ele gritou. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A Patrícia atirou na Helena. A Helena caiu no chão, sangrando.
O Jorge atirou na Patrícia. A Patrícia cambaleou para trás, mas não caiu. Eu peguei a pá e corri em direção ao Jorge. Eu ia acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas antes que eu pudesse alcançá-lo, uma luz forte me cegou. Um helicóptero da polícia. E de dentro do helicóptero, uma voz gritou: "Parados! Polícia! Mãos para cima!" Eu olhei para o céu. A polícia tinha nos encontrado. Mas não era só isso. Tinha algo mais. Algo que me fez gelar a espinha. No helicóptero, ao lado dos policiais, estava a Antônia, a baronesa. E ela estava sorrindo. Surpresa, Beto. O jogo virou. A Antônia, a baronesa, sorria. Um sorriso frio. Calculista de quem tinha tudo sob controle. Mas o que ninguém sabia era que aquele era o gatilho para o caos. A Helena, baleada, juntou as últimas forças e gritou: "Corre, Beto! Salva o seu irmão!" E foi nesse instante que tudo virou um filme de ação. Tiroteio para todo lado. Polícia para um lado, Jorge, o falso pai, tentando fugir com o bebê, a Patrícia caída, sangrando, e eu no meio do fogo cruzado, sem saber para onde ir. Mas a Antônia não ia deixar barato. Ela pulou do helicóptero como uma verdadeira heroína de filme e começou a trocar tiros com o Jorge. Uma cena de louco. Bala voando, explosão, gritaria. O cemitério virou um campo de batalha. No meio da confusão, eu consegui pegar o bebê e correr para longe. Precisava proteger o meu irmãozinho, custasse o que custasse. Corri, até que cheguei num lugar seguro. Mas a treta não tinha acabado. A Patrícia, mesmo baleada, conseguiu se levantar e veio atrás de mim. Ela estava cega de ódio, querendo vingança. "Eu vou te matar, Beto, você e essa criatura", ela gritava, com a arma em punho. Ou não sabia o que fazer. Estava encurralado, sem saída. Mas, de repente, a Antônia apareceu. Ela estava ferida, mas ainda tinha força para lutar. As duas começaram a brigar. Uma luta feia de rolar no chão, puxar cabelo, dar soco. Parecia briga de rua. Até que num momento de distração, a Antônia conseguiu desarmar a Patrícia e, pam, deu um tiro certeiro. A Patrícia caiu no chão, sem vida. A Antônia se virou para mim com um olhar de tristeza. "Cuida dele, Beto. Ele é a única família que te resta." E então ela se entregou para a polícia. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história da minha família virou manchete em todos os jornais. Fui interrogado, julgado, condenado, mas no fim consegui provar a minha inocência. A Helena, minha mãe, se recuperou. A Antônia, da baronesa, pegou muitos anos de cadeia. O Jorge, o falso pai, sumiu no mundo. E eu? Bom, eu comecei uma nova vida. Cuidei do meu irmãozinho, arrumei um emprego honesto e tentei esquecer toda aquela loucura. Mas uma coisa eu nunca vou esquecer: a verdade sobre a minha família. Uma história de amor, ódio, vingança e segredos. Uma história que mudou a minha vida para sempre. Anos depois, visitando Antônia na cadeia, ela me disse: "Ainda tem uma última peça nesse quebra-cabeça, Beto. Uma que pode mudar tudo. Procure pela carta. Ela está escondida onde tudo começou. A carta onde tudo começou. Que segredo ainda me esconde? Você não pode perder o próximo capítulo desta saga incrível. A verdade está prestes a ser revelada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Você precisa fazer isso agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esta história chegue a mais pessoas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. A sua opinião é muito importante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Então mostre que você é um deles.